Quando olhamos para trás, para o ponto de onde viemos, vemos que construímos toda uma nova maneira de ser em nossas vidas. Uma perspectiva que transforma os nossos atos em karma yoga e que nos leva a desenvolver práticas como a meditação, a purificação e a devoção. E quando reflito sobre tudo isso, descubro que é como se existisse um lugar onde deixamos algum trabalho não realizado, uma área para a qual dedicamos pouco tempo até então. Ela está ligada a um aspecto da personalidade, ao aspecto emocional, interpessoal e cultural em nossas vidas. É o que chama, na falta de um termo melhor, de aspectos sociais do nosso sadhana. Acho que agora é o momento de voltar e olhar mais de perto para essas partes de nossas vidas, porque elas também terão que ser transformadas no curso dessa jornada. Nada pode ser deixado fora desse caldeirão. Quando falamos sobre personalidade, da maneira que a compreendemos normalmente, estamos observando uma invenção acidental peculiar. A personalidade tem muito menos força em uma sociedade como a Índia, onde todos se relacionam com todos, muito mais em termos dos seus papéis e de suas almas do que em termos de identidades pessoais. Mas nós, no Ocidente, estamos completamente apaixonados pela personalidade. Enfocar sobre a personalidade significa concentrar sobre as diferenças individuais. Sou assim porque gosto disso e não gosto daquilo. A soma total de todas essas diferenças é o que nos define em nossas próprias mentes. Sou depressivo, sou autoconfiante, sou realmente uma boa mãe, sou preguiçoso. O processo de cultivar essas personalidades em nós significa que crescemos preocupados com as diferenças individuais, as nossas e as dos outros. Mas se a nossa atenção às nossas diferenças individuais for simplesmente neutra, se permanecermos somente notando-as e apreciando toda a miríade de formas pelas quais Deus se manifesta, tudo ficará bem. Mas no lugar dessa qualidade de apreciação, a nossa discriminação possui, com uma frequência cada vez maior, uma lâmina de julgamento ligada a ela. E isso leva tanto a comentários sobre outras pessoas, como a uma auto-preocupação neurótica sobre nós mesmos. É como se vários de nós, talvez a maioria de nós, tenha vindo da infância com algum sentido profundo de inferioridade ou de impotência, ou de incompetência que está arraigado no fundo daquele que achamos que somos. É tão profundo que possui quase uma qualidade teológica do pecado original associado a ele. Está em um nível emocional, não conceitual. Um sentimento interno de não ser suficientemente bom, que veio do nosso primeiro aprendizado na infância. Não precisamos pesquisar a dinâmica de como ele se desenvolveu, mas certamente ele é bem comum. Então, no lugar de procurar por uma fonte daquela sensação dentro de nós, em vez de procurar as raízes dela no desenvolvimento da nossa personalidade, aceitamos a sensação como ela se apresenta e depois procuramos em torno e a ligamos a alguma característica particular em nós. Destacamos uma das nossas diferenças individuais e a culpamos pela nossa sensação de inadequação ou de inconveniência. Descobrimos alguma qualidade ou traço de caráter em nós, ao qual podemos culpar pela maneira como nos sentimos. O problema é que isso nos faz trabalhar contra o que um psicólogo chamaria de conceito negativo de núcleo de ego. Quando eu era psicoterapeuta, ficava sempre espantado com o fato de cada pessoa ter a sua própria coisa. Cada pessoa dizia que
Se não fosse por aquela coisa, sua vida estaria bem. Se eu não tivesse um nariz daquele tamanho, se meus seios fossem maiores, se meus seios fossem menores, se tivesse orgasmos melhores, se eu tivesse vindo de uma família mais rica, se meus pais não tivessem se separado quando eu era pequeno, se eu não tivesse caído para deixar essa cicatriz horrível quando eu era pequeno, se meu cabelo fosse de uma cor diferente, se eu tivesse morado em uma comunidade onde houvesse mais crianças para eu brincar, se eu tivesse sido um pai mais amoroso, todos têm a sua coisa. Posso não ter mencionado exatamente a de vocês nessa lista, mas aposto que consegui atingir pelo menos 40% de nós. E os outros 60% eu passei raspando. Ficamos tão emocionalmente preocupados com a coisa que está errada em nós, que ela começa a colorir todas as maneiras como vemos o mundo à nossa volta. Se você está preocupado com o seu nariz, então notará os narizes. Notará todas as pessoas bem-sucedidas e, em particular, os belos narizes que elas têm. E assim por diante. Cada uma dessas autodescrições negativas é uma maneira de expressar sensação de quem somos não é suficiente. E se sentimos que quem somos não é suficiente, isso nos torna muito vulneráveis a qualquer percepção desagradável de nós mesmos que chegam de pessoas que estão ao redor. Deixe-me relatar uma sequência interessante. Isso aconteceu por volta de 1964. Tim Larry e eu tínhamos sido companheiros há muitos anos, mas chegáramos a um ponto onde estávamos discordando sobre várias estratégias de vários tipos. Na verdade, tínhamos nos separado por um tempo, mas ainda restavam vários envolvimentos em comum. Eu era o tesoureiro e diretor de Millbrook, a nossa comunidade em Nova York, sem fins lucrativos, e a orientávamos juntos. E como Tim estivera viajando muito, eu era na época o guardião legal de seus filhos. Voltei a Millbrook em 1964, após passar algum tempo na Europa. Timothy havia orientado Millbrook naquela época em que eu estivera fora. Eu o dirigira no ano anterior, enquanto ele estivera na Índia. Embora Timothy e eu tivéssemos nos desentendido, eu era íntimo dos seus filhos. Ele chegou uma tarde quando eu estava lá com eles e disse: "Crianças, quero dizer algo a vocês. Tio Richard, que era como me chamavam, é a encarnação do mal." Seu filho respondeu: "Pai, ele pode ser esquisito, mas não é mal." E Tim disse: "Não, não, tio Richard é a encarnação do mal." Nesse ponto, perdi a minha frieza, do que eu tinha orgulho na época, e respondi para ele: "Bem, Timothy, se eu sou a encarnação do mal, você é psicótico." Isso o atingiu como eu sabia que aconteceria. E então ficamos ambos totalmente transtornados. Nessa época deixei Millbrook e fui para a Califórnia. Mas a frase de Timothy começou a perturbar minha mente. Aquelas sensações profundas de inequação dentro de mim tinham ficado totalmente despertas. E pensei: cara, pode ser verdade. Certamente fiz a minha parte de coisas erradas em minha vida. Será que eu sou um mal? Será que existe algo em mim basicamente corrupto e depravado? Fiquei removendo isso em minha mente. Naquele outono, fiz uma viagem com LSD, junto com uma mulher com quem estava vivendo na época. E no meio da sessão contei-lhe a história sobre Timothy. E disse: "Então Timothy acha que sou uma encarnação do mal." Ela olhou para mim, e no estado em que nos encontrávamos naquele momento, não posso imaginar o que ela viu, mas disse para mim: "Bem, sabe, talvez você seja."
Isso foi o ponto final da relação. Fiquei impotente para ela, que foi procurar um outro homem. Mas sua frase reforçou o que Timothy despertara em mim. E então, aquilo realmente ficou me corroendo. Vocês acham que realmente sou uma encarnação do mal? Duas pessoas tinham dito que sim, e eu achava que talvez fosse. Então, no final do inverno do ano seguinte, fiz uma viagem muito pesada com ácido sozinho. Mergulhei fundo em busca daquele lugar em mim onde me senti verdadeiramente mal. Fiquei de frente do espelho e me vi o pior que pude. Revi cada um dos meus maus pensamentos. Estava realmente retirando o inferno de dentro de mim, literalmente. Mas não parei por aí. Continuei a descer mais fundo e fui além do lugar onde me vi como o próprio mal. Voltei e cheguei a um lugar em mim onde eu simplesmente sou. Simplesmente sou. Faço muitas coisas erradas e faço muitas coisas bonitas. Não sou um homem bom e nem mau, simplesmente sou. Existe o bem e existe o mal, e aqui estou. Eu tinha tocado aquele ponto antes, mas nunca me vira numa situação em que meus amigos me dissessem que eu era mau. E na época, nunca tivera antes a oportunidade de trabalhar com a minha malignidade tão intensamente quanto naquele momento. E por isso nunca havia experimentado antes aquele lugar além do bem e do mal de modo tão claro. Dali em diante, fiquei liberto de toda a questão do bem e mal, e o episódio inteiro se transformou em um grande presente para mim. Passou-se um ano e meio, Timothy falira em Laredo, e eu estava trabalhando com um grupo de pessoas que tinha estabelecido um fundo de defesa para ele. Tim e eu continuávamos distantes, mas estávamos trabalhando juntos. Na época eu vivia em Nova York e Tim estava em Millbrook. Por volta das 2 horas de uma madrugada, recebi um telefonema de alguém em Millbrook que disse: Tim fez uma viagem e ficou chamando por você a noite inteira. Quer que venha até Millbrook para que ele possa falar com você. Nessa época, eu não via Tim provavelmente há 6 meses ou mais. Então, na manhã seguinte, aluguei um carro e fui até Millbrook para ver Tim. Entrei no quarto. Tim estava deitado no chão. Levantou-se, veio até mim e me abraçou e me disse: Richard, só quero que você saiba uma coisa. E respondi: O que é, Timothy? E ele disse: Você não é a encarnação do mal. E eu disse: Bem, obrigado, já descobri isso. Mas fico contente com o que fez por mim, porque se não tivesse feito essa viagem em mim, nunca teria feito todo esse trabalho que me levou a essa compreensão.